Mas foi Kizaru que levou a comida pra Luffy quando ele estava sem energia diante do Gorosei Saturno. Mas como assim? Da onde você tirou isso? Em nenhum momento foi deixado claro algo do tipo. A não ser que Oda tenha mandado uma mensagem para você diretamente pro seu WhatsApp, confirmando que Kizaru usou sua velocidade da luz para pegar a comida e trazer para Luffy comer e recuperar suas energias. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e hoje eu estou aqui para trazer 8 incoerências ou 8 furos de roteiros que aconteceram agora nesse arco de Egghead. Então já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Afinal de contas, isso nos ajuda bastante. Além disso, fica ligado nesse vídeo até o final, porque provavelmente eu vou acabar surpreendendo vocês com alguns desses mistérios. Afinal de contas, muitas vezes percebemos as incoerências que acontecem no arco e muitas vezes não percebemos ou então deixamos de lado e nem paramos para pensar muito a respeito delas. Por isso, fica ligado nesse vídeo, vem com o pai e vamos para os mistérios. Mistério número 8. O redemoinho de água quente gigante. No começo do arco de Egghead, fomos pegos de surpresa com a aparição da supernova Jerry Lee Bonnie. Porém, sua aparição não foi de uma forma simples, pois Bonnie apareceu presa dentro de um redemoinho de água quente gigante. Contudo, nunca foi explicado como aquele redemoinho se formou diante dela. Então galera, eu comecei com um furo de roteiro mais simples, afinal de contas, ninguém tá nem aí para aquele redemoinho de água quente gigante, mas ainda assim dá para teorizar um pouco a respeito dele. Eu acredito que talvez ele tenha se formado através de algum experimento com a Mother Flame, mas não tem nada confirmado, então acaba sendo um mistério, ou talvez um furo de roteiro em aberto agora dentro desse arco de Egghead. Mistério número 7. Por que Kuma foi para Mary Joyce e depois para Egghead? Ainda no início do arco de Egghead, vimos que Bartolomeu Kuma tinha sido resgatado de Mary Joyce e acabou sendo levado pelos revolucionários para o reino de Kamabaka, pois dessa forma poderia ser feito reparos em seu corpo, já que ele tinha sido bastante danificado. Contudo, por algum motivo, Kuma acabou se descontrolando e usou os poderes de sua Akuma no Mi para ir em direção a Mary Joyce, e logo depois de chegar lá, ele causou um grande caos perante os Tenryubitos e com isso, Akainu foi enfrentá-lo e depois de uma breve batalha entre os dois, Kuma acabou indo para Egghead. Contudo, nunca ficou claro porque esses foram os destinos escolhidos por Kuma para ir depois que ele se descontrolou diante dos revolucionários. O interessante aqui é que nesse arco conhecemos praticamente todo o passado de Bartolomeu Kuma e com isso conhecemos as pessoas mais relevantes de sua vida. Entre eles se encontram Ginny e Bonnie. Então vamos falar um pouco a respeito das duas para entendermos melhor porque Kuma acabou indo para Mary Joyce e também para Egghead. Lembrando que é apenas uma teoria, já que tudo isso acabou ficando em aberto e Oda nunca explicou porque Kuma acabou seguindo esses dois destinos. Ainda na infância de Bartolomeu Kuma, quando ele era apenas um escravo, ele acabou conhecendo uma garota chamada Ginny e também Ivankov. Então, eles acabaram bolando um plano com o que fez que eles escapassem dos Tenryubitos e deixassem de ser escravos. Depois disso, Kuma passou praticamente o resto de sua vida morando junto com Ginny. E com isso, o amor e a amizade deles acabou crescendo cada vez mais. Entretanto, depois de umas séries de eventos que aconteceram em suas vidas, Ginny acabou sendo sequestrada e foi parar em Mary Joyce, sendo obrigada a se casar com um Tenryubito. Porém, por lá, ela acabou engravidando de Bonnie, além de ter pego uma doença muito grave que fez com que ela fosse abandonada à própria sorte. Mas antes de Ginny morrer, ela acabou tendo uma filha que herdou a mesma doença que ela. Porém, para a sorte da garotinha, Bartolomeu Kuma encontrou e resolveu que faria de tudo para encontrar uma cura para a doença da filha de sua amiga e também sua amada.
Ou seja, galera, a partir daí, Mary Joyce passou a ser um lugar muito importante para Bartolomeu Kuma. Afinal de contas, Ginny estava por lá sendo feita de escrava. Então, provavelmente, Bartolomeu Kuma deve ter pensado diversas vezes em resgatar sua amiga em algum momento. Mas vamos agora falar um pouco de Bonnie. Depois que Kuma resolveu adotar Bonnie como sua filha, ele passou a procurar uma cura para ela em vários lugares do mundo, até que finalmente ele chegou em Egghead e conheceu o Dr. Vegapunk. Dessa forma, um raio de esperança surgiu para ele, pois o doutor prometeu que poderia curar a sua filha. Sendo assim, depois de um acordo feito de Kuma com Vegapunk, o revolucionário passou a levar Bonnie para a ilha de Egghead diversas vezes, até que finalmente o doutor conseguiu curar a criança. Ou seja, a partir daí a gente consegue perceber que tanto Mary Joyce quanto Egghead passou a ser lugares importantes para Bartolomeu Kuma, e talvez isso explique o porquê dele ter ido para os dois lugares. Provavelmente quando ele estava junto com o exército revolucionário, sofrendo aqueles reparos, talvez ele tenha tido um lapso de memória onde ele se lembrou que Ginny estava sendo presa e feita de escrava por um Tenryubito. Então, provavelmente, ele nesse lapso de memória resolveu tentar resgatá-la e foi direto para Mary Joyce. Chegando lá, ele entrou em combate com a Kainu e em um determinado momento na luta, quando ele sofreu um golpe, talvez tenha feito com que ele sofresse um lapso de memória novamente e fez com que ele se lembrasse do momento que ele passou em Egghead e estava tentando conseguir a cura para Jerry Bonnie. Então, por isso, ele teve o seu segundo destino como a ilha de Egghead. Lógico que, como eu falei aqui, é apenas uma teoria, já que Oda nunca explicou por que Kuma teve esses dois destinos iniciais. E eu acredito que ele nunca vai explicar, então esse será mais um furo de roteiro dentro desse arco de Egghead. Mistério número 6. Como Stussy conseguiu atender o Dr. Vegapunk? Enquanto víamos os chapéus de palha dentro do laboratório de Egghead, do outro lado, na parte de baixo da ilha, nós víamos a Cip Zero, que tinha tomado o controle dos Serafins e estavam querendo ir para a parte superior da ilha. Entretanto, nesse meio tempo, acabou sendo revelado que Vegapunk conseguiu entrar em contato com Stussy através de um Dendemushi. Assim, ele pediu para que ela te ajudasse a escapar de Egghead. Porém, o interessante aqui é que a todo momento foi mostrado Stussy sendo acompanhada de Rob Lute e Kako, o que mostra que ela não teve tempo de se afastar deles para atender a ligação do doutor. E isso acaba sendo um grande furo de roteiro para nós leitores, porque muitas vezes tentamos adivinhar o que está acontecendo de um capítulo para o outro. Eu me lembro que nessa época aí eu fiquei pensando, poxa, com quem será que o Dr. Vegapunk está falando? Para quem será que ele fez essa ligação? Eu até pensei que pudesse ser Scopper Gaban, talvez algum outro Serafim, ou então um novo personagem, mas acabou sendo algo totalmente diferente do que eu imaginei. Vegapunk estava falando com Stussy, sendo que ela não teve liberdade nem distância o suficiente para conseguir atender aquele Dendemushi sem que Kako ou Rob Lute percebesse. Para mim, isso foi um furo de roteiro, eu não sei para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês já tinham imaginado que era Stussy. Mistério número 5. Como York conseguiu desativar os escudos de Lab Phase? Em um determinado momento dentro do laboratório principal de Egghead, foi mostrado que os escudos do Frontier Dome foram desativados por York. Contudo, podemos ver que York estava perto dos outros satélites o tempo todo, o que significa que não teria como ela desativar os escudos, pois qualquer um dos outros Vegapunks teriam percebido. Além disso, podemos ver Lilith supondo que deveria ter alguém na sala de controle para desativar os escudos de Lab Phase. Entretanto, Pitágoras acaba verificando nas câmeras e diz que não tem ninguém na sala de controle. Ou seja, não tinha como York desativar os escudos do domo principal, porque, por incrível que pareça, naquele momento, todos os Serafins ainda estavam sob o controle da Cip Zero, o que mostra que também não foram eles que fizeram isso.
E esse é mais um mistério que provavelmente a gente não vai descobrir. Eu acredito que esse furo de roteiro foi muito grande, porque eu fiquei tentando desvendar se York era traidora, e a única que não se encontrava na sala quando os escudos de Lab Phase foram desativados foi Atlas, porque ela estava sofrendo alguns reparos depois que Rob Lute tinha atacado ela. Mas ainda assim, não ficou claro como foi que York desativou os escudos de Lab Phase. Eu acredito que Oda também nunca vai explicar, afinal de contas é um detalhe muito simples para ele tentar trazer à tona. Mistério número 4. Como York recuperou o controle dos Serafins. Após uma breve batalha de alguns dos Chapéus de Palha com os Serafins, Edson acabou recuperando o controle de S-Hawk, S-Bee, S-Snake e S-Shark. Entretanto, depois de todos os Chapéus de Palha e os satélites estarem reunidos no laboratório de Egghead novamente, a bendita da York aparece diante deles desfilando numa boa, e é exatamente nesse momento que ela toma o controle dos Serafins. Mas então, como ela fez isso? Nunca ficou claro como York fez isso. Ou seja, é como se ela tivesse saído da sala, falado com os Serafins e depois retornado para o laboratório como se nada tivesse acontecido. Tanto é que depois disso, os Serafins começam a criar problemas, enquanto podemos ver que Shaka está tentando resolver os problemas dos escudos de Lab Phase, que pelo visto York interferiu em seu funcionamento novamente. Mas qual é o problema aqui? Devido a York se encontrar enquadrada na mesma cena em que todos os satélites, no momento em que os Serafins começaram a causar problema e os escudos de Lab Phase foram desativados, ficou difícil de imaginar que ela era a ovelha negra entre os satélites. Porém, há um detalhe muito importante. Em outros quadros a gente pode ver que York está meio gordinha, como se ela tivesse acabado de comer. E nesse quadro a gente vê que ela já está mais magra. É como se ela tivesse ido ao banheiro. Então, provavelmente, nesse tempo dela ter ido ao banheiro e voltado, foi o momento em que ela se encontrou com os Serafins e deu a ordem para que eles começassem a atacar todos que estavam dentro do laboratório, exceto ela. Para mim, esse é um pequeno furo de roteiro, porque York aparece ao lado dos outros satélites e nesse exato momento ela conseguiu tomar o controle dos Serafins e também fazer com que os escudos de Lab Phase começassem a ter interferência. Ou seja, se ela mexesse em qualquer coisa dentro do laboratório para causar qualquer interferência nos escudos de Lab Phase, provavelmente Shaka, Lilith, Pitágoras, Edson, qualquer um deles teriam notado e acabou que isso não aconteceu. Então, mais uma vez reforçando, na minha opinião, esse foi um pequeno furo de roteiro. Mistério número 3. O que rolou no Um Dia Perdido? Enquanto os Chapéus de Palha lutavam contra os Serafins, o Dr. Vegapunk estava desaparecido. Em meio a isso tudo, Kizaru, junto com a Marinha e o Gorosei Saturno, começavam a cercar a ilha de Egghead. Porém, nesse meio tempo, York encontrou Vegapunk e se revelou como a traidora. Entretanto, depois disso, a cena pulou vários eventos, onde mais pra frente descobrimos que York já tinha sido capturada pelos Chapéus de Palha, Robin e Kako tinham enfrentado alguns Serafins e estavam gravemente feridos, e todos os Chapéus de Palha já estavam se preparando para fugir de Egghead, enquanto a Marinha já tinha cercado totalmente a ilha. Ou seja, a maioria desses eventos mencionados acabaram ficando de fora das páginas do mangá, o que deixa um buraco muito grande na história. Afinal de contas, como foi que Robin se feriu? Como foi a luta dela com os Serafins? Além disso, como York foi capturada? Ficou muita coisa em branco, um furo de roteiro muito grande. Eu não sei por que Oda fez isso. Não sei se ele queria adiantar para chegar nas partes mais importantes ou se tem algum mistério mais para frente que ele não quis revelar, mostrando acontecendo agora e vai trazer, quem sabe, em algum capítulo futuro. Eu acredito que pode ser que ele revele talvez alguma coisa do que rolou e como foi a batalha e até mesmo como York foi capturado. Mistério número 2. Como apareceu a comida do lado de Luffy? No meio da batalha de Luffy contra Kizaru, o Chapéu de Palha acabou usando o despertar de sua Akuma no Mi e com o tempo, o seu corpo acabou ficando sem energia. E em um golpe final, Luffy fez com que Kizaru
fosse brevemente derrotado, ao mesmo tempo em que o seu próprio corpo perdeu as suas forças, assim fazendo com que ele caísse no chão e parasse de se mexer. Com isso, surgiu o mistério da comida, pois depois de um tempo, com Luffy ali paradão, do nada apareceu uma pilha de comida diante dele, e já vimos então Luffy se alimentando, porém em nenhum momento foi explicado como isso aconteceu. Além disso, para piorar, como num passe de mágica, Luffy apareceu diante da máquina de comida e estava comendo tudo o que via pela frente. Porém, nunca foi explicado como Luffy chegou até lá sozinho, já que ele estava sem forças para se mover. Algumas pessoas até criaram teorias de que foi Kizaru que usou a sua super velocidade, a sua velocidade da luz, simplesmente para pegar aquela pilha de comida e trazer até perto de Luffy. Depois disso, Luffy talvez tenha recuperado um pouco as suas energias e tenha ido até a máquina de comida sozinho. Mas não tem nada claro, Oda nunca explicou, eu não sei como magicamente aquela comida apareceu diante de Luffy. Esse pra mim é um dos maiores mistérios desse arco de Egghead. Eu acredito que é um mistério maior até mesmo do que os próprios Gorosei e as Akumas no Mis dele. Então, Oda, explique isso aí, como apareceu aquela comida diante de Luffy. Pra mim, esse é um furo de roteiro e tanto. Pra vocês, como essa comida apareceu diante de Luffy? Será que você tem alguma teoria mirabolante para poder deduzir o que aconteceu aí? Mistério número 1. A morte de Vegapunk. Nos últimos capítulos de One Piece, tivemos a confirmação da morte de Vegapunk. Entretanto, o seu cérebro continua vivo dentro de um tanque em Punk Records, e isso cria a seguinte questão: se o cérebro de Vegapunk continua vivo, será que é possível criar um clone do Doutor com todas as suas características? Pois, se for possível, significa que o Doutor não morreu de fato. Então, galera, isso pra mim é mais uma curiosidade. Afinal de contas, o coração do Dr. Vegapunk parou e ele morreu, mas o seu cérebro continua vivo. Então, de alguma forma, talvez seja possível cloná-lo novamente com toda a sua personalidade, suas experiências de vida e tudo mais. Então, Vegapunk talvez continue vivo. Além disso, tivemos no último capítulo mesmo, Lilith simplesmente começando a sentir fome, sentir raiva, tristeza, luto. O que me fez pensar, será que agora, com todas essas emoções invadindo seu corpo, Lilith não acabou se tornando o próprio Dr. Vegapunk, só que em um corpo diferente? E para mim a questão maior é, por que o Dr. Vegapunk não fez um backup dele com sua personalidade, memórias e tudo mais para que pudesse ser criado um clone dele depois de sua morte? Isso para mim acaba pegando e vira um grande furo de roteiro. Espero que mais pra frente aconteça alguma coisa, quem sabe o Dr. Vegapunk volte de alguma forma, porque a gente viu diversas vezes sendo mencionado o seu nome e ele simplesmente apareceu por um breve momento somente para morrer. De todo modo, galera, esses foram os 8 mistérios ou 8 furos de roteiros que eu acabei encontrando nesse arco de Egghead. E se você encontrou alguma coisa a mais, deixa aí nos comentários. Quem sabe você achou alguma coisa no momento que rolou os eventos do Reverie, ou quem sabe na batalha de Law contra a Barba Negra, quem sabe também na batalha de Garp contra a Aokiji. Afinal de contas, teve muita coisa rolando aí e dá pra gente tentar desvendar alguma coisa ou algum mistério a mais. Por isso, se você encontrou, mais uma vez, deixa aí nos comentários e vamos resenhar um pouco mais. Dito isso, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.